gente? Ainda não chegou ninguém, estamos abrindo agora, né? Vamos. Vamos lá, vamos esperar o pessoal chegar. Ó, começou agora, 0 pessoas. Estamos cumprimentando o pessoal. Boa noite, sejam bem-vindos ao Núcleo Espírita Plano Maior. Hoje, 12 de maio de 2024, 20 horas em ponto, e nós aqui, eu e Carlos Cabeça, prontos para aguardar vocês chegarem na nossa live de hoje. Já chegou uma pessoa e vão chegar outros, chegaram 2 pessoas e muito bom. Muitas pessoas estão chegando, olha lá, Daiane Melo chegando, Reinaldo Pasqualini, El Cacapau e tudo bem. Eu e o professor Carlos Cabeça, aqui a postos. Vamos pôr os 2 aqui. Olha lá, os 2, pronto. Marissônia Mota, seja bem-vinda. Estamos aqui em mais um domingo, Dia das Mães, hoje, hein? Cumprimentando todas as mães que estão conosco na nossa live. Olá, todas as mães, sejam muito bem-vindas. Parabéns a vocês. Um grande dia, uma grande semana. Claudiomir Laza, seja muito bem-vindo, Claudiomir. Muito bom. Estamos aqui para mais uma live do Núcleo Espírita Plano Maior, hoje com o professor Carlos Cabeça, nos prestigiando e fazendo a nossa palestra de hoje com sentimentos fraternos. É a nossa live de hoje. Leda Aparecida, boa noite. Ana Cláudia Ábido, muito boa noite. Estamos todos aqui presentes, buscando estar com vocês e trazer para vocês mais um pouquinho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, das nossas lições, de tudo aquilo que aprendemos com o nosso querido Allan Kardec. Aproveito para ir cumprimentando as mães que estão conosco neste nosso Evangelho e Orações de hoje. Todas as mães que recebam nosso abraço, nosso carinho, para que possamos estar juntos em mais um Evangelho, que possamos estar juntos em mais um dia em que podemos refletir um pouco sobre o Consolador prometido que Kardec nos deixou. Luciane Andrade, seja bem-vinda. Daqui a pouco teremos o André Luiz por aí também. Muito bem, Dona Edna Horta. E todos vocês que possam estar chegando para estar conosco. Muito bom. Ótimo. Aqui parou o som? Ah, Sushi. Carlos, para você o som tá bom aí, Carlos? Tá ótimo para mim. Então, Ana Cláudia, sugiro para você, sai do Facebook e volta no Facebook, que o som deve voltar, tá? Estamos todos com o som bom, internet funcionando bem, eu e Carlos Cabeça aqui presente. Eu sugiro, quando o som começa a fraquejar, que a gente saia do Facebook e volte de novo, e aí provavelmente o som vai voltar de novo. Mas se tiverem problemas, por favor, nos comuniquem. Estão me vendo bem? Estão me ouvindo bem? Isso é fundamental. Olá, chegou Reinaldo Pasqualini, Ivete Pedrini, muito bem, Renato Manfredi, Márcia Puglisi, ótimo, sejam bem-vindos, meus amigos, para todas as mães. Luciana Campagnoli, amiga do Renato Manfredi. A todas as mães, eu cumprimento pelo Dia das Mães, que se passou no dia de hoje. Espero que tenham transcorrido junto com seus filhos, com muita paz, com muito amor, e que vocês possam ter uma semana cheia de alegrias. Cleusa Almeida, muito bom. Seja bem-vinda também, Cleusa. Michele Vação Delgado, seja muito bem-vinda.
Joaquim Quezada. Chegando, Joaquim Quezada. Muito bem. Aproveitem vocês que estão chegando, já deixam seus likes para fazer com que a gente possa cada dia mais estar incentivados para fazer o evangelho com muito amor, com muito carinho. Hoje, então, nesse dia maravilhoso, nós vamos começar a nossa oração da noite, elevando o nosso pensamento a Jesus, o nosso divino mestre, pedindo a Ele que nos abençoe, pedindo a Ele que nos ilumine, que possamos estar prontos para mais uma etapa de nossas vidas nessa semana que inicia-se no dia de hoje, que possamos ter as bênçãos dos companheiros do plano maior da espiritualidade, que possamos ter as bênçãos de todos os nossos guias e mentores espirituais, que possamos estar todos juntos com vocês, vibrando amor, doando amor, que vocês também possam doar o seu amor, doar as suas melhores energias, para que nós possamos juntos formar aquela corrente fraterna que nos levará a ampliar a nossa reforma íntima cada dia mais, porque isso nos fortalece o interior, nos fortalece o coração, a nossa mente, e assim poderemos, então, crescer cada dia mais. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine, agora e sempre, que assim seja. E a gente, depois dessa prece maravilhosa, sempre como a gente faz, temos uma liçãozinha para fazer. E como o nosso evangelho de hoje fala sobre sentimentos fraternos, a nossa liçãozinha de hoje é do livro Encontro Marcado, do Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, que diz assim: servir sempre, meus amigos. Fraternidade, sentimentos fraternos, e a nossa liçãozinha do Encontro Marcados é servir sempre. A faculdade de auxiliar. Toda vez que o desalento te assome ao caminho, não deixes que ele ultrapasse as linhas da sugestão distante. Ergue-te em espírito, recordando que detens a mais alta faculdade da vida, a faculdade de auxiliar. Empenha-te ao bem que possas fazer de imediato. Algumas horas de colaboração gratuita nas casas beneficentes, onde jazem irmãos nossos encadeados a sofrimentos que talvez nunca, nem de longe, sentiste na própria pele. O gesto de amparo em favor de uma das muitas crianças que conhecesse desprotegidas, o bilhete confortador para alguns daqueles companheiros em provas com os quais estejamos em débito no setor da palavra escrita. A visita, mesmo que rápida, aos enfermos em solidão, para quem a tua frase amistosa será um tesouro de lenitivos. A obra singela de entendimento e fraternidade no socorro do lar de alguém. A bagatela de ação ao auxílio aos irmãos que, por necessidade de segregação curativa, foram emparedados na cadeia ou no manicômio. Alguma pequenina doação de serviço à natureza que funcionará em benefício de todos. Não te permitas conviver com o desalento sobre qualquer forma de manifestação. Uma hora de desânimo é capaz de arrojar-te a largo tempo de angústia, enquanto que um minuto de cooperação no amparo a outrem pode ser o ponto fulgurante de partida para mais altos destinos. Milhares de oportunidades para a construção do bem te desafiam a cada passo. Arturo é uma estrela de potência muito mais elevada que a do Sol, que nos ilumina, e conquanto seja preciosa fonte de estudos, não consegue estender um pedaço de pão ao viajante cansado que esmorece de fome. Diante de fraquezas, deserções, obstáculos e desgostos, e mesmo à frente dos próprios erros,
continua trabalhando. O bem exige o mal. O desânimo é praga que arrasa serviços. Sabemos que o tempo é o nosso mais valioso recurso perante a vida, mas tempo sem atividade criadora tão somente nos revela o descaso perante as concessões divinas. Se não acreditas no poder do trabalho, observa a tarefa que realizas junto de outras que ficou por fazer. Bom, que Deus nos abençoe, depois dessa leitura maravilhosa, que a gente possa seguir em frente com o professor Carlos, ouvindo então as orientações que ele vai nos dar, né? E nós vamos aproveitando para cumprimentar aqueles que chegaram depois do início da nossa leitura. Elizabeth Cândido Ramos, muito boa noite. Isabel Gonçalves, Alda Coelho Pécora e seu Francisco, Alessandra de Moraes Kroller, nossa querida prima do Rio de Janeiro, El Cacapau, Reinaldo, já falamos, Ana Paula Borges Domingues, Isabel Gonçalves. Muito bem, sejam todos bem-vindos para que vocês possam estar conosco e que possamos estar juntos em mais esta vibração e mais esta oração. Vamos então convocar o professor Carlos para que ele possa seguir conosco. Aí, professor Carlos. Agora você é toda atenção para você, que você possa fazer uma palestra brilhante para nós. Obrigado pela oportunidade de estar conosco. Ok. Estão me ouvindo, então? Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo à nossa live desta noite. Hoje vamos tentar interpretar o texto, né, dos Sentimentos Fraternos, do nosso querido Emmanuel, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. Então, ele passa para nós uma mensagem, né, onde traz as dificuldades que nós temos em prestar fraternidade ao nosso irmão, mas, na verdade, essa lição, ou essa reflexão que ele faz justamente quando nós prestamos trabalhos em instituições, né? Ele deixa claro aqui que se nós não trabalharmos de uma maneira fraterna, as instituições podem exatamente se perturbar, né? Não com aqueles dos necessitados dessas instituições, mas dos trabalhadores, né? E quando ele fala, num trecho aqui, ele fala falta de assistência, não. E é óbvio que não há falta de assistência. Voltemos lá no começo de Jesus, quando Jesus estava na Terra, e ele trouxe para nós 2 mandamentos, né? Amar ao Pai de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu pensamento. E falar amar ao próximo como a ti mesmo. Então, se ele disse lá atrás, há 2000 anos, já sobre amar ao próximo como a ti mesmo, e se passaram tanto tempo e ainda temos dificuldades em amar ao próximo. Pedro diz a Jesus, mestre, por que o senhor fala sobre parábola? Não é mais fácil falar de uma maneira mais simples? E Jesus dizia a ele, Pedro, nem todos que têm ouvido me ouvem ou possam entender. E se passaram 2000 anos e nós caímos na mesma. Muitos ainda não entenderam o que Jesus quis dizer, ou através dessa falta de entendimento, né? De poder aceitar o próximo como a si mesmo, traz essa dificuldade a todos nós. Isso é óbvio, né? Eu falo para vocês que o filho do meu vizinho, se discutir com meu filho e entrar em briga, o meu coração vai doer por qual?
pelo meu filho. Infelizmente, ainda falta isso aqui, né? Aquele de amar ao próximo como a ti mesmo. Não é verdade? Temos que amar todos eles. Mas isso é óbvio, dentro da nossa elevação espiritual, ainda estamos longe disso, né? Então, essa mensagem de Emmanuel traz assim para que nós possamos, devagarinho, né? Poder transformarmos, né? De uma forma onde podemos tirar essa dificuldade tão grande de poder fazer o melhor trabalho, né? O melhor trabalho. Eu trabalho numa casa espírita. A primeira coisa que eu tenho que fazer é a convivência com todos nessa casa, não é? As pessoas não são iguais. E quando você percebe alguém que tem um tom diferente, um pensamento diferente, uma maneira diferente de agir, tenta entender essa pessoa. Tenta entender que você está numa casa, como a nossa casa espírita, de trabalho para o meu crescimento, não é? Essa voluntariedade minha com a minha casa espiritual, a primeira para o meu crescimento, o meu trabalho, né? Tudo que eu devo lá atrás, esse trabalho é para que possa amenizar um pouco essas responsabilidades que no passado eu não tive. Não é verdade? Então, a responsabilidade e compromisso que nós temos para com tudo ou para com todos vem lá de cima, dos compromissos que nós assumimos nessa oportunidade que o nosso Pai nos deu novamente. Não é verdade? Então, isso tem como estar como foco da nossa vida. Nós temos responsabilidade e nós temos compromissos a realizar. Que compromissos são esses? Curar feridas que nós fizemos lá atrás, né? Nós causamos feridas a muitos irmãos, a nós mesmos. Então, essa oportunidade que nós temos agora, esse compromisso, essa responsabilidade é de curar essas feridas. E como nós vamos curar essas feridas? Através do amor ao próximo, através do trabalho fraternal, através das nossas oportunidades de trabalhar em instituições onde nós possamos nos dar um pouquinho mais aos mais necessitados. Mas aí podemos ter um problema muito mais sério porque quando eu estou numa instituição, eu vou ter obstáculos a suplantar, não é verdade? Dificuldades que eu vou ter. Dificuldades com os necessitados, muito difícil, porque quando você vai numa instituição, por exemplo, de pessoas necessitadas, você tem o foco de ajudar aquelas pessoas. As nossas maiores dificuldades não são com aqueles. As nossas maiores dificuldades são com os nossos companheiros de trabalho. As instituições decaem, sofrem perturbações, não pelos necessitados, mas pelos trabalhadores da casa. Assim é em todo lugar. Você vê na Igreja Católica o problema de posições vai abafando os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos de humildade e de amor. Você vê nas igrejas evangélicas, infelizmente, um problema de comércio. É impressionante, venda de sal, venda disso, venda de livrinho, venda de colar, de pulseira, Há 2000 anos atrás, Jesus entra no templo de Jerusalém e naquela hora ele chama a atenção de todos os comerciantes daquele templo, dizendo que os antepassados deles se sentiriam vergonha deles, porque num templo de oração eles estavam comercializando coisas, animais e outras coisas qualquer. Se passa novamente 2000 anos e hoje dentro dos templos se comercializam coisas. Não é verdade? Nas casas dos velhinhos você vê muitos problemas entre os trabalhadores, nas casas dos órfãos. Então, Emmanuel chama a nós a atenção nessa lição sobre isso,
né? As instituições precisam exatamente de força fraternal. Não é de pessoas querendo ser mais do que as outras, querer ter posição melhores com as outras, não é verdade? Temos que ter uma congregação no sentido de todos trabalhar em prol do objetivo, não é? Mas às vezes a gente sai daquele objetivo, não é verdade? E ficamos pensando no como eu sou, eu queria ser aquilo, eu queria isso, eu queria aquele outro. Né? Se trabalha muito no melindre, né? Nas coisas. Eu lembro que muitos companheiros da nossa casa espiritual saíram da nossa casa por causa de melindre. Imagina, quando você faz alguma coisa no sentido que não está dentro do objetivo da casa, é chamada a atenção no sentido de falar, querido, cuidado com isso, né? Vamos trabalhar assim, desta maneira. Ah, não, o melindre é maior do que... E o melindre se chama orgulho, né? Então, as pessoas saem nesse sentido, se achando maior do que a casa. Isso é em todos os lugares, não é verdade? Temos que ter ciência, pessoal, que estamos nesse momento nos aprimorando, não é verdade? Do ponto de vista atual. Ainda somos... como eu posso dizer, crianças espirituais, né? Estamos aceitando caminhar na maturidade espiritual, né? Isso é muito claro para nós, ainda temos muitas dificuldades, não é verdade? E volto a dizer, com tranquilidade a todos nós, o nosso nível espiritual é este, mas temos que ter como eu posso dizer, ter a vontade de, devagarzinho, ultrapassar esses problemas. Onde estão os problemas? Dentro de nós. O meu problema não é o do Reinaldo, não é o do Clóvis, o meu problema é o meu, as minhas dificuldades internas, não é verdade? Por isso que nós falamos da reforma íntima, que é exatamente suplantar os problemas que ainda eu tenho dificuldade, né? Quando nós entramos em alguma instituição, seja ela qual for, de que pensamento for, não é verdade? Nós temos que criar uma harmonia entre os trabalhadores, né? Então, quando nós criamos essa harmonia entre os trabalhadores, as coisas são melhores conduzidas, não é verdade? As coisas vão todos com o mesmo pensamento. É fácil? Não. Infelizmente, não é fácil, e assim acontece em qualquer instituição, em qualquer objetivo. Sempre tem alguém que possa atrapalhar. Opa! Mas se tem alguém que está atrapalhando, vamos jogar fora da casa? Não! A nossa oportunidade de ajudar esse nosso irmão. Nós não entramos nessa casa para ajudar o necessitado, ajudar a criança, o velhinho, alguma outra coisa, qual seja o nosso objetivo. O nosso objetivo também é ajudar o companheiro que está junto a nós e que não está trabalhando da maneira mais fácil, ou da melhor maneira possível, né? O fato é que a instituição, ou os grupos que são grupos fraternais, né, ainda não são perfeitas. E por que não são perfeitas? Porque ainda nós não somos perfeitos, ainda na Terra não tem perfeitos, com algumas exceções, não é verdade? O nosso nível espiritual ainda é muito baixo. Eu disse anteriormente, ainda somos crianças espirituais, não é? Uns um pouquinho mais avançado, outros mais ou menos, os outros ainda engatinhando nessa espiritualidade, né? Nesse trabalho para com o próximo. Todos nós conhecemos pessoas que não fazem trabalho nenhum, trabalham para si, ainda dentro daquele egoísmo dele. Ele está querendo trabalhar, crescer dentro do trabalho dele, fazer isso, a parte material. Mas o nosso Pai nos disse, Jesus, que temos que trabalhar, ter tudo o que quisermos material, todos. Podemos ter o carro do ano, apartamento em Paris, apartamento na praia, não tem problema nenhum.
mas não podemos nos descuidar do nosso lado espiritual, não é verdade? Ou a parte material não pode suplantar a parte espiritual. O material é o nosso gozo material, é as nossas facilidades materiais, é o nosso meio que nós vivemos, não é verdade? Agora, a parte espiritual, ela tem que ser forte, porque ao desencarnar, não vou levar carro, apartamento, navio, nada. Eu vou levar apenas o que eu fiz na Terra. Apenas o que eu fiz na Terra é o que eu vou levar para cima. Então, temos que ter muito cuidado, né? Quando nós estamos trabalhando numa instituição de fraternidade, ou no nosso dia a dia. Emmanuel aqui faz essa lição justamente voltada às instituições, mas isso cabe a nós no nosso dia a dia, dentro do nosso lar, dentro do nosso trabalho, dentro de uma faculdade, de uma escola, em qualquer lugar, não é verdade? Então, o ato de servir é um ato de caridade, é o ato de se dar de si, né? O ato de dar de si, e é um exercício de autorrealização, né? Para o espírito é uma realização, né, que transforma aquilo que nós temos dentro, não é verdade? Então, ao eu me doar, eu estou transformando algo que eu tenho dentro de mim, né? Porque quando saímos no sentido de servir alguém, nós estamos nos evoluindo, nós estamos entendendo os necessitados que no passado nós não entendíamos, e nós vamos nos fortalecendo, né? O exercício de servir, né, para com o próximo, traz aquela alegria, né? Aquela felicidade entre parentes, né? Eu digo felicidade entre parentes, porque a felicidade, Jesus disse que não é desse mundo. A felicidade que nós temos são felicidades momentâneas, né? Pedaços, quando temos alguma alegria, nós sentimos que isso é uma felicidade. E, na verdade, isso é uma alegria, né? Nós precisamos compreender que, acima de tudo, as oportunidades que o Senhor nos dá, nós devemos agarrar com as duas mãos. Não é verdade? Porque às vezes nós somos convidados, Carlos, você não quer participar de angariar materiais para uma casa, para uma instituição qualquer? Então, isso são oportunidades que são nos dadas para que nós possamos fazer aquilo. Agora, se nós aceitarmos essa oportunidade, nós temos que ter uma coisa muito clara na nossa cabeça: fazer da melhor forma possível, nos doarmos realmente, né, da maneira mais pura possível, né? Fazer o nosso melhor. Ah, mas puxa, dentro do nosso grupo tem alguns que não fazem. Não estamos falando dele ou dela, estamos falando de nós, né? Então, quando num grupo de 8, 2 não fazem o que deve fazer, você tem 6 contra 2. Você tem 6 positivos contra 2 negativos. O que acontece? Essa força positiva anula essa força negativa e essa instituição continua forte. Não é? Então, quando ele chama atenção aqui, é exatamente quando há um desbalanceamento, né? Quando Emmanuel fala que a instituição pode sofrer perturbações, há um desbalanceamento onde o negativo, a maioria dos trabalhadores, né, fazem um trabalho negativo. Nós precisamos tomar muito cuidado no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos que nós fazemos, com a crítica. Então, acontece alguma coisa naquela instituição. Então, eu falo, puxa, você vê, o cara tal, não sei o quê, aí vem outro, tá. Não seja você a levantar o problema. Você viu, faça o seu trabalho, faz através da oração, pede ao Pai, aos amigos espirituais da casa, que toda instituição tem uma força espiritual trabalhando. Não é? Eles estão vendo o que está acontecendo. Não cabe a nós a crítica, porque a crítica faz exatamente esse desbalanceamento,
não é verdade? Eu lembro que eu trabalhava numa casa, eu era umbandista, trabalhava numa casa de umbanda, trabalhei por 3 anos e daqui a pouco eu comecei a ver as coisas um pouco nebulosa. Falei, ixi, não tá bom, tal. Nas minhas orações eu pedi às minhas entidades espirituais que me orientassem, né, para que eu não causasse um problema no grupo, nem isso. Não reclamei de nada para ninguém. Reclamei para minha esposa que trabalhava junto comigo. Falei com meu irmão também, mas fora da casa. Eu sei que passou um tempo, aconteceu um negócio e eu saí da casa por causa disso. E depois fiquei até um pouco, falei, puxa vida, todos os ensinamentos que a gente tem é de poder ajudar e tal, e eu fui sair da casa, Mas não passou muito tempo e a casa fechou. Então foi uma resposta para a minha parte interna, dizendo, você não foi o causador desse problema, né? Quer dizer, se fechou realmente porque não estava da melhor maneira possível. Porque nós temos que entender, primeiramente, que esses trabalhos espirituais, principalmente eu falo das nossas casas espiritual, se a coisa vai mal, os nossos amigos espirituais vão se saindo. É a mesma coisa quando eu tenho um mau pensamento, né? Eu tenho a minha aura que comanda a minha área de proteção. Quando eu penso em coisas ruins, com ódio, com raiva, essa área, a minha aura se escurece e meu campo magnético, ele se abre, e aí os nossos amigos, o meu protetor espiritual, meus amigos espirituais se afastam. Não porque eles querem, porque eu estou vibrando diferente deles. Eu estou aqui, eles estão aqui. Então eles se afastam devido a esse momento vibratório meu. E entra quem? Os nossos amigos espirituais que não estão vibrando. Assim acontece com todas as instituições, quando elas recebem essa perturbação, quando elas fecham ou quando elas não vão bem. Os nossos amigos espirituais continuam trabalhando em prol daquela instituição, mas são obrigados a se afastar devido às vibrações, né? Eu vou falar um pouco de João o Evangelista, né? O João Evangelista era o apóstolo mais novo de todos eles, não é verdade? Era o mais espiritualizado, né? Vamos lembrar que João é uma das encarnações de Chico Xavier. Chico Xavier, há 200 anos antes de reencarnar como João Batista, ele vivia na Gália, um lugar na França, perto da Bélgica, chamava Gália, e ele era um sacerdote, né? E tinha o nome de Allan Kardec, que depois Denisar pegou como nome dele para colocar nos livros. E nessa época ele era um sacerdote, e o sumo sacerdote era João Batista, o primo de Jesus. E eles já tinham avisado que eles iriam trabalhar junto a Jesus, né? Na época até dizendo que não era em Jerusalém, era em outro lugar, mas depois foram para lá. Então é a reencarnação de Chico Xavier, o João Evangelista, né? Então ele era o mais evangelizado, né? Depois de uma longa vida, que ele teve uma vida muito longa, né? Ele não foi sacrificado na morte dele, né? Porque a maioria dos apóstolos foram sacrificados, né? Mas ele foi exilado para a ilha de Patmos, devido aos trabalhos para Jesus. Nesse sentido, pegaram ele e exilaram lá. Na ilha de Patmos, ele sofreu muito, ele escreveu o Apocalipse, e ele ajudou muita gente no sentido de passar as verdades de Jesus para aquele povo da ilha de Patmos, né? Depois de muitos anos, já muito idoso, ele foi resgatado pelos irmãos amados, né, que amavam muito eles. E ele, nos seus momentos finais, ele apenas disse essa frase: a mensagem está para todos nós, indicado por Jesus. Para nós firmarmos o nosso ideal, firmamos a nossa oportunidade de servir nos nossos corações. Então essa é a frase que ele disse ao reencontrar todos os nossos irmãos. E no leito de morte, antes dele desencarnar, ele disse a frase:
Meus filhos, amai-vos uns aos outros. Essa é a mensagem principal, não é? Ele desencarnou falando esta mensagem. Então, nós temos todos esses nossos irmãos de espiritualidade muito evoluída, focada sempre no amor ao próximo, né? E é ainda tão difícil ainda para muitos ainda entender essas coisas, né? Apesar de todas as nossas dificuldades, nós temos que ter essa claridade, né? Quando a gente encontra alguém que traz alguma coisa de ruim para nós, pode ser o nosso irmão de uma reencarnação passada, que o nosso pai dá a oportunidade da gente se reconciliar. O nosso papel é, através da oração e de amor a esse nosso irmão. Não é? Isso nós já sabemos. Então, se nós temos a lição, temos que fazer isso, né? Dentro do nosso lar, dentro dos parentes, sempre temos aqueles que temos alguns problemas. E vamos esquecer que todas as famílias, elas retornam juntas, modificando o papel de cada um, né? Então, aqueles que nós temos dificuldades, é para esse que temos que voltar o nosso foco, né? Eu vou ler uma passagem que eu achei muito bonita e está bem focado nessa nossa lição desta noite. Por essa mensagem Por essa mensagem faz com que nós saiamos das nossas imperfeições. Então, ajuda ao próximo faz a gente sair das nossas imperfeições. Olhemos ao próximo como verdadeiro irmão e qualquer tarefa que realizamos na existência, faremos com amor, com dedicação, principalmente com responsabilidade. Lembra que eu falei, quando nós temos dentro de uma instituição, a gente encontra companheiros que podem atrapalhar? Ele está dizendo, vamos fazer o nosso trabalho com muito amor, né? Com dedicação, principalmente com responsabilidade, não é verdade? Fazendo com que nossas imperfeições não travem no caminho a oportunidade de servir, não é? Vamos passar por cima das nossas imperfeições para que possamos não travar aquele nosso trabalho de servir. Não perturbe nossa caminhada, não é? Não, isso não pode perturbar a nossa caminhada e a dos outros. Porque perturbar o caminho dos outros gera para nós também responsabilidade. Nós, graças a Deus, já sabemos isso, né? Que tudo que eu faço para o meu irmão, eu me atrapalho. Então, eu quero envenenar meu irmão, quem vai ser envenenado sou eu. Eu quero o mal do meu irmão, quem vai ser mal sou eu, vai recair sobre mim, né? Então, quando nós estamos identificando em nós mesmos imperfeição, né? Então, quando eu me identifico uma imperfeição, nós estamos diante de uma grande oportunidade de servir. Então, todas as nossas imperfeições, quando a gente identifica, ele requer o quê? O trabalho para o próximo. Interessante, né? Opa, tem um problema nesse sentido, como que eu vou resolver? O trabalho para o próximo, o servir para ele, né? Todos falaram nisso, Emmanuel, João Batista, Chico Xavier e principalmente Jesus, né? Aos poucos veremos que nossas imperfeições irão diminuir e nós conseguiremos encontrar felicidade na existência, né? Então, devagarzinho, nós vamos nos melhorando. Eu acho que é muito fácil a gente entender. Volte 10 anos na sua vida, ou 20 anos na sua vida, e volte para a sua vida hoje, no sentido de trabalho que você está fazendo. E deixa muito claro que muitas coisas que para nós não tinha significado, hoje tem. Muitas coisas que no passado não era verdade, para nós hoje é verdade, né? Vamos lembrar do Evangelho que diz:
devemos ser leves com as imperfeições alheias e rígido com as nossas imperfeições. Então, para com os outros, não critiquemos, não é? Deixa a coisa passar, cada um vai se libertando do jeito que é. Para com nós, vamos ser muito rígidos, né? Porque nós nos conhecemos, porque nós precisamos mudar. Esta é a finalidade de estarmos aqui. Então, a minha imperfeição, eu vou trabalhar para que ela não seja mais uma imperfeição, no sentido que eu estou aqui para quê? Para me melhorar, para evoluir, para curar as feridas que eu travei com alguém. Então, a lição é simples para nós. Eu sempre digo que o Espiritismo trouxe para mim uma facilidade na minha vida. Porque muitas coisas que eu pensava, que eu acreditava, o Espiritismo disse o seguinte: você quer fazer, faça. Mas eu acho que não é bom para você. Quer dizer, você quer fazer, tudo bem, mas você pode se complicar, né? E eu vou finalizar com uma passagem que diz: amai-vos uns aos outros, né? Quando Jesus disse para nós. Ok? Obrigado a todos. Espero que passei a mensagem da melhor forma possível e que possamos agora ouvir do Sr. Clóvis a melhor mensagem possível. Muito boa noite, pessoal. Então, estamos aqui para podermos fazer agora nossas vibrações do nosso Evangelho e Orações de hoje, aproveitando para cumprimentar todas as mães que estão conosco pelo Dia das Mães, desejando um feliz Dia das Mães a todas vocês. Parabéns para todas elas. Parabéns para todas elas. É isso, parabéns para todas elas. Possam ter puderam ter um dia maravilhoso, possam ter uma semana maravilhosa e um ano maravilhoso, né? E nós estamos aqui, então, para seguir com as nossas vibrações, aproveitando para cumprimentar a nossa Viviane Rodrigues de Campos, que estava distante faz tempo, que vem nos visitar hoje, uma grande palestrante, que trabalha em outra casa e que sempre está conosco. Obrigado, Viviane, pela sua companhia. Mari Galvão também, minha nora querida. Um grande Dia das Mães para você. Seja bem-vinda ao nosso Evangelho e Orações de hoje. E vamos, então, às nossas vibrações. Vamos iniciar, então, vibrando pela paz mundial, que os dirigentes das nações possam encontrar, através do diálogo, a paz para todo o nosso planeta, que possa haver uma paz entre Israel e palestinos, possa haver a paz entre Rússia e Ucrânia, que possam todos conseguir um acordo, um tratado de paz, para que possam seguir em frente com seus povos, podendo estar com muito amor em seus corações, com esses povos estarem progredindo, seguindo em frente no seu caminho. Nós vamos vibrar também com muito amor para todos aqueles que estão em hospitais, em casas de saúde, em pronto-socorros, que possamos vibrar muito, muito, muito amor a todos eles, que as correntes médicas possam estar com esses irmãos em seus leitos de dor, curando-os, ajudando-os, se não for possível a cura, que alivie as suas dores, para que eles possam seguir em frente. Nós vamos vibrar também pelo nosso querido Brasil, o nosso país que sofre tanto hoje, principalmente o Rio Grande do Sul, com muitas mortes, muitos desabrigados, com inúmeras cidades alagadas, que todas essas cidades possam se recuperar, que todas essas pessoas que estão desabrigadas possam ter um alento em seu coração,
povo do Rio Grande do Sul muito esforçado, digno de muita luta, um povo lutador, vai se recuperar, mas nós estamos aqui vibrando para eles muito amor, muita força em cada um dos seus corações, vibrando muita ajuda do plano maior da espiritualidade a todos aqueles irmãos que ali estão sofrendo e principalmente aos desencarnados. Vamos vibrar também por todos os detentos, cada um desses irmãos detentos possam encontrar um novo caminho, cada um desses irmãos detentos possam pedir perdão pelos males praticados, possam resgatar, iniciar o resgate nesta encarnação ainda de tudo aquilo que fizeram de mal, de errado. Nós vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram no umbral, no Vale das Trevas, no Vale dos Suicidas, que o teu Evangelho, Mestre Jesus, seja a diretriz de cada um desses irmãos, que eles possam olhar, estudar o teu Evangelho e entender a tua palavra. Fora da caridade não há salvação. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram nas creches, nos orfanatos, nos asilos, pela juventude desajustada, pela velhice desamparada. Mestre Jesus, que o teu exemplo sirva para esses irmãos, para que eles sigam um novo caminho no mundo espiritual. Nós vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram ligados aos vícios, quer seja de álcool, do sexo, de cigarro ou de drogas, que todos eles também possam utilizar o Evangelho do Mestre Jesus para se livrarem desses vícios e seguirem os seus caminhos na direção da tua seara bendita de amor e de trabalho. Vamos vibrar pela paz de todas as religiões. Nós vamos vibrar também por todos aqueles lares em desarmonia, que nesses lares a tua luz, Mestre Jesus, possa penetrar como bênção de luz, de limpeza, de expansão, e para retirar todas as energias negativas de cada um desses lares. Vamos vibrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles irmãos que estão desaparecidos, quer sejam jovens, crianças, adultos, que as caravanas, que as equipes de resgate possam ser intuídas no caminho certo a encontrá-los, a trazê-los de volta ao seio de suas famílias, com muito amor e com muito carinho. Nós vamos vibrar com muito amor pelos nossos irmãos que são nossos desafetos. A eles nós vamos pedir perdão pelos males praticados. A eles nós vamos dizer: me arrependo do que fiz de errado e pelos males praticados. Que os nossos guias espirituais possam levar até esses irmãos essas nossas mensagens de perdão e de arrependimento, que possamos realmente, de fato, nos arrependermos e seguir juntos com eles na caminhada, como disse Jesus, caminha-te com teu inimigo para chegar ao mundo espiritual numa condição melhor. Vamos tentar fazer isto. Vamos vibrar pelos nossos parentes, amigos e irmãos. Vamos vibrar por todos os irmãos cujos nomes foram citados na nossa live de hoje, no nosso chat da nossa live de hoje, assim como todos os nossos irmãos que estão conosco nesse painel vibratório. Vamos vibrar amor, vibrar paz, vibrar carinho. Vamos vibrar também por todos aqueles que se encontram com Alzheimer, aqueles que se encontram com AVC, aqueles que se encontram com esclerose múltipla, para que todos eles, e com Parkinson, para que todos eles possam receber o fortalecimento do mundo espiritual e um novo caminho na seara bendita do Mestre Jesus. Nós vamos lembrar também, Mestre Jesus, por todos aqueles que se encontram com depressões, com problemas emocionais, com perturbações, que todos esses irmãos possam receber a tua luz, o teu amparo, o teu amor, Mestre Jesus. Vivemos por todos aqueles que estão com problemas de saúde, especialmente os diabéticos, que eles possam encontrar o fortalecimento, equilíbrio para seguirem em frente
nas suas moléstias. Vamos lembrar também por todos aqueles que desencarnaram, quer sejam por suicídio, quer seja por morte natural. Mestre Jesus, que a tua luz ali se faça presente e que possa, Mestre Jesus, seguir em frente neste caminho de fortalecimento e de amor a todos eles. Vamos pedir então pelos nossos lares, que os nossos lares possam receber a tua luz branca, Mestre Jesus, iluminando, esterilizando paredes, pisos, retirando miasmas, retirando fluidos deletérios e que possamos ter muita paz, muito amor em nossos lares. E vibremos finalmente por nós mesmos. Que cada um de nós receba a luz de Jesus, receba paz, harmonia e as bênçãos de Jesus nos nossos corações. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre, e que possamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui fazendo este Evangelho, pela oportunidade de estarmos orando pelos nossos lares, que essas orações que fazemos, essas vibrações preencham todos os espaços do nosso lar, e que possamos, Mestre Jesus, estarmos contigo sempre, sempre buscando a nossa reforma íntima, ampliando a nossa fé, Mestre Jesus, para cada dia podermos estar mais perto de ti. Que Deus Pai nos abençoe, que Deus Pai nos ilumine agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. E assim, meus queridos amigos, encerramos mais um Evangelho e Orações neste domingo, Dia das Mães. Que Deus Pai abençoe a todos vocês, abençoe também ao Carlos Cabeça que esteve conosco, que possamos todos estar juntos na próxima semana. Obrigado, Carlos, um grande abraço para você, um beijão e até amanhã na nossa Desobsessão na segunda-feira. Que assim seja. Obrigado, querido, um beijão. Um beijo para todos vocês e os irmãos que estão conosco. Sejam sempre bem-vindos e procurem ampliar a cada dia mais as suas reformas íntimas. Que assim seja, graças a Deus.